Graça e paz. Vamos para a programação amanhã, é sexta profética, é o primeiro dia da festa dos tabernáculos. Então, o tema vai ser em torno da festa dos tabernáculos. Então, amanhã às 8h30 da noite, culto profético. No domingo, também os cultos serão voltados ao tema Festa dos Tabernáculos. É uma semana de Festa dos Tabernáculos. E nós vamos ter a presença do Arlen Mafra no domingo de manhã, na Granja Viana. Como é o primeiro dia, ceia do Senhor. Segunda-feira é o nosso seminário, com tema Festas. Às 8h30 da noite também online. Terça-feira, curso de obreiro. Quarta-feira é o Café com Deus, abordando o tema também Festa dos Tabernáculos, tá? Bom, eu vou dar um resuminho de novo e uma dica de hoje. Uma dica que eu aprendi lá na Indonésia com o pastor Ediléu. Eu achei interessante. Você e eu já sabemos, mas somente reforçado, né? Mas antes eu vou dar o resuminho, um breve resumo de alguns itens importantes. Que a prioridade, já está na tela? Que a prioridade nossa, sempre ministerial, é salvar os perdidos, tá? E aprender a trabalhar em equipe também. Isso é importante, a gente trabalhar como corpo de Cristo. E esse incentivo de buscar diariamente ao Senhor, isso aconteceu no primeiro avivamento em Atos. E nós cremos que isso vai acontecer no último avivamento antes da volta de Cristo, tá? Que o povo vai começar a buscar a Deus diariamente. E invista em pessoas que estão a fim de buscar o Senhor, tá? Isso é uma dica. Bons líderes ou bons pais é o coração que nós temos que ter. Bons pais espirituais, aqueles que dão atenção semanal. Então os pais não podem se cansar de cuidar dos filhos, tá? Precisamos de ter perseverança. E geram novos filhos. E equipam os filhos, dão dicas aos filhos. Olha, vamos perseverar, vamos fazer o curso de obreiro. Esse é o nosso papel, tá? E os bons obreiros também querem que os filhos cresçam, que aqueles que estão integrantes na célula cresçam também, seja na célula ou na igreja, né? E vamos gastar mais tempo também, que nós comentamos, em intercessão. A intercessão está em alta. Vamos aprender nas células a orar um pelo outro, pelo nosso país, pelos governantes, por todos eu já falei dos governantes, os pais, pelos que estão doentes, tá? É um tempo importante. Que Deus guarde nosso país, tá? E a última dica que nós demos na semana passada é que nós temos que ser um ministério que impacta, que tem visão futura do teu ministério. Quer dizer, assim como Jesus, Paulo, eles visavam quem? A segunda geração. A segunda geração de Paulo era Timóteo. E ele também estava visando quem? A terceira geração. Quem que Timóteo ia gerar. Então, a tua visão tem que ser quem eu vou ter mais comunhão, quem eu vou treinar, visando muita gente sendo salva, tá? Essa visão que nós temos. Primeira geração de Jesus, logicamente, é você, tá? Acima de você, Jesus Cristo, que você tenha uma experiência com Jesus e você gere mais vidas aí, tá? E a dica de hoje, eu vou repetir até, sobre os dons espirituais nas células. Eu vou ler 2 passagens que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai ser abundante para crescimento do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais geram crescimento, tá? E todos podem profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Está falando sobre o dom de profecia. E está dizendo todos. Claro que numa igreja grande, ou até uma igreja pequena, de 100 pessoas, 50, não tem como todo mundo profetizar. Mas numa célula assim. Então, provavelmente, isso está voltado, os dons espirituais
estão mais voltados aos grupos pequenos, porque ela incentiva que todos atuem. E para todos atuarem, tem que ser em grupos pequenos, tá? Então, vamos incentivar aí. Quer dizer, espero que você seja incentivado a ser usado no chamado, no dom que Deus quer que você cresça, tá? Vamos assistir agora o resumo dos cultos desse final de semana, tá? Tchau, Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Eu sou a Cris Poli e no domingo, no culto da manhã da Igreja Cristã da Flórida, eu ministrei sobre as parábolas de Jesus. As parábolas são narrativas simples do cotidiano que ensinam sobre as boas novas da salvação e sobre o reino de Deus. Eu escolhi duas parábolas, uma que se chama Grande Pesca e a outra O Joio e o Trigo. Essas duas parábolas falam do fim dos tempos, no dia do juízo final. E as duas chamam a reflexão sobre a importância das nossas escolhas diárias no nosso caminhar com Cristo, para que no dia da grande separação que será feita pelos anjos do Senhor, sejamos escolhidos como verdadeiros filhos de Deus. E eu oro para que possamos ser escolhidos como os peixes grandes e bonitos que serão guardados em baldes especiais. E que não sejamos como o joio que vai ser jogado fora e queimado, mas que sejamos como o trigo que vai ser colhido e guardado no celeiro do reino. E eu convido vocês, irmãos, para ler essas duas parábolas mais uma vez, com esse entendimento. Que Deus abençoe. Graça e paz, boa noite. Eu gostaria de compartilhar a mensagem deste domingo na igreja de Ibiúna, onde quem pregou foi o pastor Marcel, onde ele usou o texto em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que narra a respeito de um paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos para ser curado por Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, ele ouve: Filho, os teus pecados estão perdoados. Com certeza não eram estas as palavras que os 4 amigos, muito menos o paralítico, queria ouvir do Senhor. Mas o desejo de Jesus, antes de curá-lo, o que aconteceria depois, primeiramente é que aquele paralítico fosse salvo, tivesse a vida eterna. Assim é o desejo de Jesus para nós também. Por isso ele nos deu a fé, com a finalidade de sermos salvos. Deus abençoe a todos. Uma boa célula. Graça e paz, irmãos. Aqui na igreja de Ilhabela, neste domingo, quem ministrou a palavra foi o pastor Paulinho. O pastor explanou o Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11, e capítulo 3, do 7 ao 13, que fala sobre as duas igrejas, onde o Senhor Jesus não identifica nenhum pecado para a correção. A igreja de Esmirna e a de Filadélfia. Para a igreja de Esmirna, Deus se apresenta como o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. E o Senhor também conhecia a pouca força da igreja, que era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, Cristo se identifica como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa autodescrição de Cristo enfatiza sua santidade, veracidade e autoridade absoluta. A igreja de Filadélfia era pequena em números e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Entretanto, guardaram a palavra e não negou o nome do Senhor. Para ambas as igrejas, Deus orienta sobre o que são sinagoga de Satanás, os mentirosos que dizem ser judeus, mas não são. Enfim, quando olhamos para a beleza da santidade do Senhor, não tem outra reação a não ser prostrar-se aos seus pés, pois Ele é santo, santo, santo. Por isso, adoremos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Somos aqui da Igreja do Ressaca. Quem ministrou a palavra nesse domingo foi nossa irmã Natália. A palavra que ela trouxe está em Apocalipse 22, no verso 10 e 11, que diz assim: E acrescentou: Não oculte as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente.
Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santidade. Amém? Jesus está voltando. A iniquidade, o pecado tem se multiplicado. As pessoas não conseguem voltar para Deus. E aqueles que rejeitam, aqueles que não confessam o Senhor Jesus, aqueles que praticam a injustiça, a imoralidade, aqueles que se sujam, vão estar o quê? Se sujando mais. Eles não vão ter a vida eterna, porque eles estão longe da promessa do Senhor. Mas aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus, aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que praticam a justiça, esses sim vão buscar o que é a santificação. Jesus vai estar nos justificando. Amém? Porque nós entregamos a nossa vida a Ele e reconhecemos que dependemos dEle, que é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda. Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei.